Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Nesta noite nós queremos louvar e bendizer o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por mais uma noite em sua presença, mais uma semana em que nós temos recebido das bênçãos do Senhor e nós temos esta oportunidade agora de cultuar a Deus, oferecendo a nossa vida em louvor. Amém. Agradecemos a Deus por todos os irmãos e amigos que têm participado conosco e que nesta noite seja mais uma noite de grande bênção na presença do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 140. Salmo de Davi, número 140. Nós vamos ler responsivamente com toda a igreja. Amém? Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, amarraram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Glória a Deus. Eu quero novamente ler com toda a igreja o verso de número 6. Diz assim: Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Amém. Nós temos a oportunidade de, neste momento, colocar a nossa vida diante de Deus, para que Ele ouça a nossa oração, para que Ele venha em favor das nossas vidas, nos socorrer, porque Ele tudo pode fazer em nossas vidas. Amém? Amém. Senhor amado, nos apresentamos diante de Ti, com a Tua igreja, manifestando, ó Deus, o nosso coração, todo o nosso ser em Tua presença. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a intimidade de cada um, e assim nos apresentamos diante de Ti, pedindo ao Senhor, se há algum caminho mau, se há algo que não Te agrada, se há algo que não convém, ó Deus, nós clamamos a Ti, vem mostrar, e ó Deus, dá-nos poder para vencer todo o mal. Nós repreendemos em nome de Jesus toda obra maligna e clamamos a Ti, Senhor amado, que neste momento haja liberdade, haja poder, haja alegria, haja amor no coração, para cantar ao Teu nome, para cantar alegres cânticos de livramento a Ti, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem feito uma obra em nossas vidas, porque o Senhor é fiel, nós confiamos em Ti, sabemos que tudo está nas Tuas mãos, o nosso viver está nas Tuas mãos, a nossa família está em Tuas mãos, o nosso futuro está em Tuas mãos, e assim, ó Deus, confiamos que tudo será bem-sucedido em nossas vidas, porque temos observado a Tua vontade, observado a Tua palavra. Confiamos em Ti, Senhor. Neste momento, ó Deus, usa as nossas vidas para que sejamos instrumentos para louvor do Teu nome e edificação do corpo de Cristo, e que assim toda a Tua igreja seja alcançada e abençoada por Ti neste momento dos louvores. Nós clamamos a Ti, ouça os nossos cânticos, ouça a nossa oração, e que o Teu nome em tudo seja louvado, glorificado e exaltado. Nós pedimos a Ti todas as coisas e agradecemos também no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele tem ouvido a nossa súplica, Ele tem ouvido a nossa oração, e Ele quer realizar em nossas vidas uma obra
Amém? Amém. Levantai-vos já, eternos portais, onde entrará o grande Senhor. Deixa o Rei dos Reis tomar seu lugar. Soberano é, sempre reinará. Levante suas mãos, abra o coração. A morte venceu, vida sim nos deu. Deixa o Rei dos Reis tomar seu lugar. Soberano é, sempre reinará. Quem é o Rei da glória, do poder? Seu nome é Jesus, o Rei dos Reis. Quem é o Rei da força, do poder? Seu nome é Jesus, Cristo Rei. Glória a Deus. Levante suas mãos, abra o coração. A morte venceu, vida sim nos deu. Deixa o Rei dos Reis tomar seu lugar. Soberano é, sempre reinará. Quem é o Rei da glória, do poder? Seu nome é Jesus, o Rei dos Reis. Quem é o Rei da força, do poder? Seu nome é Jesus, Cristo Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória, do poder? Seu nome é Jesus, o Rei dos Reis. Quem é o Rei da força, do poder? Seu nome é Jesus, Cristo Rei. Glória a Deus. Poderoso, Rei da glória, poderoso, Rei da glória, poderoso, Rei da glória, poderoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem é este Rei da glória? Disse Tu és, Davi. Senhor. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso Glória na ao teu guerra. nome, ó Deus. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Aleluia, não há Aleluia, outro, só o Senhor é Deus.
se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Glória a Deus. Aleluia. Sou feliz Sou com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar. Ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Glória ao teu Senhor. nome, Senhor. Em ti está a nossa Bendizemos alegria, a ti, ó Deus. está a nossa vida, toda
toda a nossa Aleluia, satisfação, Jesus. Senhor. Aleluia. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Glória a Deus. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. É bom estar em tua presença. Sim, ó Deus. E nós queremos sim tocar nas tuas vestes, como diz o profeta Isaías, que viu o Senhor assentado num sublime trono e o seu manto enchia todo o templo. E aqueles anjos contemplavam o Senhor e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. E nós sentimos a tua presença, a tua glória presente entre nós, e nós te glorificamos, Senhor. Só o teu nome é digno de ser louvado. Aleluia, Senhor. Que esta glória do Senhor encha cada coração, encha a nossa vida, encha a nossa casa, Senhor. Nós clamamos a ti. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Aleluia, nós precisamos de ti, Senhor.
desejo ouvir, e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor, ó Senhor. Tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor, ó Senhor. Te amarei, exaltarei com tudo que há em mim, pra todo sempre. Amém. Tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor, ó Senhor. Tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor, ó Senhor. Te amarei,
Aleluia, Jesus. Te bendirei, Glória a Deus. Te exaltamos, Senhor. te exaltarei com tudo que há em mim, para todo sempre. Amém. Com tudo que há em mim, para todo sempre. Sim, Senhor. Amém. Com tudo que há Assim em seja, mim, para a glória do teu nome, Senhor. para todo sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és A ti bendito, seja o louvor, tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda exaltação. Senhor, te bendiremos, ó E nós Deus. queremos sim, ó Deus, louvar o teu nome em todo o nosso viver, para todo sempre. Que possamos oferecer a nossa vida em tua presença, para teu louvor, Senhor. Nós queremos sempre ouvir a tua voz, como diz, ó Deus, a tua palavra, dizendo a Elias, naquele momento ele precisava ouvir a tua voz, e depois de todas aquelas manifestações, uma voz delicada, Senhor, ele ouviu um cício suave e saiu da caverna, e aquela voz falou com Elias. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, a cada dia. Nós queremos ouvir a tua voz pela tua palavra, porque tu disseste: aquele que é nascido de Deus ouve as palavras de Deus. E nós queremos ouvir, guardar e praticar, para que assim a nossa vida seja uma oferta que bendiz o teu nome em todos os dias. Receba, Senhor, todo louvor, receba toda exaltação da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e do ancião. Toda a tua igreja que neste momento se coloca em tua presença, bendizendo o teu nome, glorificando o teu nome. Receba, Senhor, o louvor desta igreja que foi comprada pelo teu sangue na cruz, que foi comprada por esta obra perfeita, maravilhosa. Ó Deus, nós queremos louvar o teu nome. Receba o nosso louvor, receba a nossa exaltação. Nós oramos a ti, Senhor amado, agradecidos por toda a sorte de bênçãos, e te glorificamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estar na presença do Senhor. E neste momento, como nós acabamos de cantar, nós queremos ouvir a voz do Senhor. E neste momento a igreja se coloca assim, na presença de Deus, para poder meditar na palavra do Senhor, para poder ouvir a voz de Deus. Amém? Apocalipse 2. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, colocamos a nossa vida em tua presença mais uma vez. E neste momento nós clamamos a ti, fala conosco pela tua palavra, e que a tua obra seja realizada em nosso meio nesta noite, e que assim possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da tua palavra, que para nós é profecia, que para nós é, ó Deus, a tua palavra dita a nós, para o nosso crescimento. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, Senhor. E nós queremos, através da tua palavra, na meditação em tua palavra, ouvir a tua voz e termos os nossos caminhos aplainados na tua presença. Nós te pedimos, dê-nos toda a condição,
Fala conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, como nós lemos aqui em Apocalipse, o final, a premiação que é concedida a esta igreja e àqueles que são fiéis, é receber a coroa da vida. Esta é a premiação. Se nós olharmos também para Apocalipse 3, 15 e 16, quando Jesus se dirige à igreja de Laodiceia, nós podemos mudar alguns termos ali utilizados. Não és quente nem frio, mas morno. Nós poderíamos dizer, sei que não és infiel, sei que não és fiel nem infiel. Por este motivo, porque és meio fiel, meio infiel, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É o que Deus fala à igreja de Laodiceia. Então nós vemos que não existe a possibilidade, dentro da linguagem bíblica, da linguagem que Deus se comunica com o homem, de que exista aqueles que são um pouco fiéis ou um pouco infiéis. Deus não trata com aqueles que o servem dessa forma. Não existe uma fidelidade parcial para com o Senhor, não existe a forma de você tratar com Deus sendo quase fiel ao Senhor, neste relacionamento quase fiel com Deus. A fidelidade, ela exige constância. O pastor Antônio sempre repetia aquele verso de 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes em toda a obra do Senhor. Então, esta constância significa, você não pode mudar com o Senhor, você tem que permanecer fiel a Deus. Então, segundo nós lemos aqui em Apocalipse 2, 10, a premiação final daqueles que são fiéis ao Senhor é a vida eterna. O galardão é a vida eterna, esta é a recompensa. Mas a fidelidade, além de nos levar à vida eterna, além de nos dar esta premiação ao final da nossa vida, ela também é responsável para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós sejamos bem-aventurados, para que nós tenhamos uma vida com a bênção de Deus, para que nós tenhamos uma vida próspera. É o que o próprio salmista diz, Salmo 1. Que é muito conhecido de toda a igreja também. O verso 3, quando na sequência o salmista está dizendo que aquele que serve a Deus não está junto de pecadores, mas na verdade ele está meditando na palavra do Senhor, a sua fidelidade está totalmente voltada a Deus. Ele fala no verso 3, este homem é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Na versão revista e corrigida, fala que tudo aquilo que ele faz prosperará. Essa linguagem de ser bem sucedido e próspero não está relacionado com essa teologia da prosperidade que pensa em bens materiais, mas exatamente numa vida aos pés do Senhor, uma vida totalmente dedicada a Deus, e que Deus realmente realiza tudo para aqueles que o servem, que Deus é capaz de fazer com que nós sejamos em todas as coisas felizes, bem-sucedidos, bem-aventurados, porque Ele tem prazer em fazer isso em nossas vidas. Então, da mesma forma que nós vemos aqui no Salmo 1 e lemos em Apocalipse, a fidelidade é a condição. Deus é o Todo-Poderoso para nos abençoar, mas Ele mostra que a fidelidade é a condição para que a vida seja abençoada, seja bem-sucedida diante de Deus. Deuteronômio 11 é o que Deus, através do legislador, através da vida de Moisés, fala ao povo, quando eles ainda estão no deserto, antes de entrar na terra prometida. Ele fala aqui no verso 26, Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus,
mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então nós vemos a condição que Deus põe aqui para que a vida do povo de Israel seja bem-sucedida, seja bem-aventurada. Ele fala, se vocês guardarem esses mandamentos, se vocês cumprirem esses mandamentos, ou seja, se existir a fidelidade em vosso coração, vocês serão abençoados. E na sequência do livro de Deuteronômio, capítulos 27, 28, 29 e 30, na verdade é 28, 29 e 30, é onde Deus está mostrando quando haverá bênção, quando haverá maldição. E no verso 19, Deus está dizendo, escolha a bênção, escolha a vida. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Então, obedecendo a bênção sobre a nossa vida, desobedecendo, Deus diz, é maldição, a vida não será feliz, não será abençoada. E no capítulo 30 ele fala, vida e morte, bênção e maldição. E Deus aconselha, Moisés, falando em nome do Senhor, aconselha, escolhe, pois, a vida, escolha obedecer os mandamentos de Deus, ouvir a voz de Deus, escolha se apegar a Ele firmemente, como ele termina aqui o último verso deste capítulo 20, apegue-se a Deus, busque a Deus para que você seja bem-aventurado. Não tem como a pessoa ser feliz, ela ser abençoada, ela ser próspera, se ela for infiel ao Senhor, se ela buscar as suas vontades, ao invés de buscar a vontade do Senhor. Nós vemos o profeta Jeremias falando nos capítulos 21 e 22 sobre os 5 últimos reis do Reino do Sul. Como nós sabemos, o Reino do Norte já havia sido sido destruído pela Assíria, e aqui o Judá ainda permanecia com os reis de Israel, com os reis de Judá, sendo levantados pelo Senhor. E os 5 últimos que reinaram sobre Judá, sobre Jerusalém, o profeta Jeremias fala aqui nos capítulos 21 e 22 do livro de Jeremias. Veja aqui, e ele acaba citando alguns desses temas que nós acabamos de dizer, sobre bênção, sobre maldição, sobre ser bem-aventurado. Jeremias 21. Ele fala no verso 8. Assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Depois no 22, ele fala, se vocês cumprirem as palavras de Deus, aquilo que Ele tem ordenado, haverá bênção sobre o trono de Davi, sobre Jerusalém, sobre o reino de Judá. Se vocês não ouvirem, diz o Senhor, vocês serão, haverá desolação, vocês serão destruídos, e os povos que passarão ali dirão, mas o que aconteceu com esta grande cidade, com este povo de Deus? Aí a sequência no verso 9 do 22, eles deixaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram a outros deuses e os serviram. Aí na sequência ele também nos mostra aqui que tudo aquilo que sucede bem a um homem é porque ele obedece e que ele conhece ao Senhor. Ele está falando sobre o rei Josias. Da mesma forma, aquele que não serve ao Senhor, o fim da sua vida será uma grande tristeza. Então nós vemos que Deus não muda em todo momento. Ao final da palavra de Deus, em Apocalipse, nós vemos Deus dizendo, seja fiel até a morte. Inicie na fidelidade e seja fiel até a morte, em todos os momentos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda.
Então, quando o povo conhece as leis de Deus, através de Moisés, Deus já fala, vocês só serão abençoados se temerem a Deus, se observarem os mandamentos de Deus, se vocês se aproximarem de Deus. Mas os homens muitas vezes deixam ao Senhor. E aqui, citando os últimos reis deste reino do sul, de Judá, nós vemos quanto que eles desejavam ter uma vida próspera, desejavam ser abençoados, mas Deus falava, olha, se deixaram, não tem como haver a bênção, não tem como ser próspero, não tem como receber de Deus as suas bênçãos. Esse registro que nós vemos de Jeremias 21 e 22, fala a respeito do rei Josias, depois fala de o rei Jeoacás, que era o seu filho, Joaquim também, que era o seu neto de Josias, fala de Eliaquim e fala de Zedequias. Estes 4 últimos foram reis que pecaram, que se desviaram do Senhor. A história desses homens nós vemos em 2 Reis 22 a 25 e também em 2 Crônicas de 34 a 36. O que nós vemos? Apenas o rei Josias foi um rei fiel ao Senhor. Nós temos a sequência dessa dinastia, desses sucessores do trono de Davi. Nós vemos, por exemplo, Jeoacás, que também é chamado de Salum, que é o filho caçula de Josias. Começou a reinar com 23 anos, reinou 3 meses e fez o que era mal perante o Senhor. Eliaquim, que é o segundo filho de Josias, começou a reinar com 25 anos, reinou 11 anos e fez o que era mal perante o Senhor. Da mesma forma, Joaquim, que é o neto de Josias, ele é filho de Eliaquim, ou Joaquim. Ele começou a reinar com 18 anos, reinou 3 meses e fez o que era mal perante o Senhor. Por fim, o último rei do reino do sul, de Judá, foi Zedequias. E também reinou apenas com 21 anos, apenas 11 anos, e fez o que era mal perante o Senhor. Todas essas histórias, como eu já disse, foram registradas em 2 Reis 22 a 25 e também em 2 Crônicas 34 a 36. Eles tiveram o bom exemplo do pai ou do avô, mas eles preferiram seguir o seu próprio coração. Eles preferiram deixar a lei de Deus, desobedecer. E é o que Jeremias fala assim, Jeremias fala em 21 e 22, desse capítulo do livro do profeta. Ele fala, como vocês querem receber a bênção de Deus se vocês deixam ao Senhor? Como vocês querem ter uma vida próspera e feliz se vocês deixam ao Senhor? Vocês têm um modelo, mas vocês se esquecem e buscam a sua própria vida. Ao passo que nós vemos a vida de Josias, podemos ler pelo livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 34. Segundo Crônicas 34, versos 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então, com apenas 8 anos de idade, Josias começa a reinar, e a palavra de Deus nos mostra que foram 31 anos do seu reinado. Aos 39 anos ele morre. Mas então, durante todo o seu reinado, durante toda a sua vida, diz aqui que ele fez o que era reto perante o Senhor. Não segundo os seus olhos, não segundo o seu conceito, mas aquilo que Deus se agradava. Ele fez aquilo que agradava ao Senhor, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Nós já ouvimos muitas vezes 1 centímetro aqui, um milímetro que Josias errasse, ou se desviasse, ou pensasse em decisões pessoais, vontades pessoais, ele poderia errar, ele poderia fazer com que o povo pecasse, ele poderia não mais agir dessa forma, e o registro da sua vida não seria, ele fez o que era reto perante o Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que este homem não se desviou nem para a direita,
nem para a esquerda. Então ele fez exatamente aquilo que agradava ao Senhor. Assim como nós vemos e citamos que os seus filhos e também o seu neto poderiam olhar para o seu exemplo, poderiam olhar para a sua vida como um modelo de rei, de homem que serviu ao Senhor e não olharam. Ele também poderia ter olhado para trás, ou para aqueles que reinaram antes dele, como o seu pai e o seu avô. Mas diz a palavra de Deus que ele olhou aqui e fez segundo o caminho de Davi, seu pai, que não era o pai dele, mas ele vinha da linhagem de Davi, mas ele andou nos mesmos caminhos de Davi. Amon foi um mau rei, o pai o pai de Josias foi um mau rei, e ele não olhou para o testemunho do seu pai. O avô de Josias, Manassés, foi um péssimo rei, foi o pior rei. A palavra de Deus falou que Deus não deixou de cumprir o juízo que vinha sobre a terra de Judá por causa dos pecados de Manassés, porque este homem muito desagradou ao Senhor, trouxe altares, trouxe deuses pagãos e colocou dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Então Josias, ele mesmo com pouca idade, ele não se deixou influenciar, ele não foi influenciado nem pelos seus antecessores, seu pai, o seu avô, já o seu bisavô, que era Ezequias, foi um bom rei. Então ele tinha um modelo e ele seguiu este modelo, assim como seguiu o modelo de Davi, e nós também devemos seguir aqueles que nos precederam, que são um modelo para as nossas vidas. Nós vemos hoje igrejas se perdendo, nós vemos hoje modelos de liderança e pessoas fazendo tudo aquilo que não está na palavra de Deus, fazendo tantas coisas que não são a regra que Deus estabeleceu, não são os mandamentos de Deus, que ele fala, se vocês se desviarem, haverá maldição. Mas nós vemos aqueles que permanecem e a bênção vindo sobre as suas vidas. Este moço aqui também, esse menino, na verdade, com 8 anos, ele não foi influenciado, mas ele seguiu ao Senhor, ele fez aquilo que era a vontade de Deus. A sequência desse capítulo, no verso 3, porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Então, com apenas 16 anos, ou seja, no 8º ano de seu reinado, que é o que a Bíblia nos diz, começou a buscar ao Deus de Davi, seu pai. Ele era um menino e foi instruído no caminho do Senhor. Com 16 anos, ele não foi influenciado por aqueles que se desviavam do Senhor, por aqueles que não andavam segundo o caminho do Senhor, mas o modelo bíblico que nós temos é que o moço, a moça, aquele adolescente, aquele que é do Senhor, começa a buscar ao Senhor na sua pequenez. Desde pequeno, com 8 anos ele já era do Senhor. Com 16 anos ele não se desviou, mas ele continuou a buscar ao Deus de seu pai Davi. Era o modelo para a vida dele. Ele conhecia a história de Davi, ele sabia como Deus abençoou a vida de Davi, como Davi foi um homem separado, ungido por Deus, e o modelo para Josias não foi aqueles que erraram. O modelo para Josias não foi aqueles que se desviaram de Deus. O modelo para Josias é aquele que é temente ao Senhor, aquele que ama a lei de Deus. E este é o modelo que nós queremos que a nossa mocidade siga, que os nossos filhos sigam com 16 anos, na sua meninice, na sua adolescência, na sua juventude. Busque ao Deus dos seus pais. Os seus pais tem prazer na casa do Senhor, e vocês também têm que ter prazer na casa de Deus. Vocês têm que ter prazer em buscar aquilo que agrada ao Senhor e fará com que a sua vida seja abençoada. Como nós vimos Deus falando em todo momento, a condição para que nós sejamos abençoados é porque nós sejamos fiéis ao Senhor. Então aquele que não olha para o mundo, que não olha para as más companhias, que não olha para as más conversações, que não é influenciado, como diz o Salmo 1, este homem e esta mulher, este jovem
esta moça devem buscar ao Senhor, esses devem buscar a Deus para ter uma vida realmente feliz, para ter uma vida realmente daqueles que são tementes ao Senhor. Continuando no exemplo aqui de Josias, capítulo 34, verso 8. No 18º ano de seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maacéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Aqui a sequência do capítulo vai dizer que eles, até um pouquinho antes nós podemos ver, perdão irmãos, aqui eu pulei um item que eu gostaria de frisar também, que é no ano 12º, no verso 3. No ano 12º começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os ao pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Aqui reis haviam, como nós já vimos e citamos, Amon, Manassés, esses reis tinham levado ídolos, tinham levado altares de deuses pagãos para o meio do povo de Israel. E sacerdotes estavam sacrificando a estes deuses. E aqui nós vemos então Josias fazendo esta limpeza, ele mudando, ainda como um moço com 20 anos de idade. Ele tinha homens mais velhos, tinha anciãos na cidade, homens que poderiam até questionar a atitude dele, mas ele falou, não devemos fazer desta forma, não devemos deixar estas coisas no meio do povo de Deus. Não adianta ter o templo de Deus, não adianta ter o altar de Deus, e junto do altar de Deus, outros altares. Nos dias de hoje, quantos têm buscado ao Senhor, dizendo que precisam de Deus, vão à casa do Senhor, buscam no Senhor, mas há tantos altares. E Josias aqui, um moço ainda com 20 anos de idade, no 12º ano de seu reinado, um moço dizendo, não podemos permanecer com estas coisas aqui, não podemos deixar que isto continue no meio de Israel, porque nós devemos ser fiéis somente ao Senhor, e a fidelidade exige então essa dedicação, exige essa constância somente a um. É o que Jesus mesmo fala, vocês não conseguem e não poderão nunca servir a dois senhores, porque para um haverá fidelidade, para o outro infidelidade. E se o nosso coração está dividido, a quem nós serviremos, a quem nós buscaremos, certamente nós deixaremos de agradar ao Senhor. Então aqui nós vemos ainda moço no exemplo de Josias. Ele disse, não podemos continuar com essas coisas. Isso tem que ser tirado daqui da casa de Deus, tem que ser tirado dos altos, dos montes, da cidade de Jerusalém. Chega disso. Ele fez uma purificação. É necessário que haja então, daquele que é de Deus, como a palavra de Deus ordena e nos mostra, sede santos porque eu sou santo. Deus está dizendo, é necessário que haja uma purificação da sua vida. Não sirva ao Senhor e não tenha outro Deus em seu coração, não tenha outro a quem você venha a ter devoção, mas somente ao Senhor da tua vida, o teu Deus, o teu Salvador. Então, voltando agora no verso 8, que aqui ele já está no 18º ano do seu reinado, com 26 anos. Com 26 anos ele envia estes homens que nós lemos aqui há pouco para repararem a casa do Senhor, porque é o que ele está dizendo na sequência do capítulo, no verso 11, que eles deixaram a casa do Senhor, deram-no, 34:11, deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Nós vemos aqui ele buscando a reforma, ou então reparar a casa do Senhor, que está no verso 8.
um pouco antes, alguns anos antes também, Joás, ele começou, diz a palavra de Deus também que ele começou a reinar quando era novo, ele foi preservado em sua vida, e diz que ele serviu ao Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Mas quando o sacerdote morreu, ele deixou de servir ao Senhor. E diz a palavra de Deus que eles começaram a fazer o reparo na casa de Deus, mas durante 23 anos, essa reforma, ou esse trabalho não foi concluído. E aqui nós vemos eles dizendo que os reis anteriores deixaram a casa de Deus, e eles levaram tantas coisas que não agradavam ao Senhor. E aqui nós vemos então este homem, Josias, ainda 26 anos, um moço, dizendo que era necessário fazer esse reparo na casa do Senhor, cuidar da casa do Senhor, estar com o coração na casa de Deus, nas coisas do Senhor. E ele foi levantado para isso, para remover tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Este é o exemplo daquele que quer agradar a Deus, daquele que quer servir ao Senhor. Fidelidade não é um dia, fidelidade não são 5 dias, fidelidade não é um ano, fidelidade não é quando eu não tenho uma outra ocupação, fidelidade não é quando outras coisas concorrem e aí eu deixo de fazer. Fidelidade é toda uma vida diante de Deus. Por isso que diz Apocalipse, seja fiel até a morte. Nós queremos receber de Deus este grande prêmio, este grande galardão. Por isso temos que permanecer fiéis até o fim. E para que a nossa vida seja abençoada, nós não precisamos correr atrás. A palavra de Deus diz que se nós formos fiéis ao Senhor, se nós obedecermos a Deus, as bênçãos virão e nos alcançarão. Nós não estamos dizendo que aquele que é do Senhor não trabalha, não estuda, não se esforça. Mas nós sabemos que quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, colocamos a obra de Deus em primeiro lugar, quando a fidelidade ou esta constância, essa lealdade a Deus em todos os dias da nossa vida estão presentes, o Senhor concede a nós tudo aquilo que é necessário. Continuando o texto, nós temos mais uma informação importante, que é ainda no 26º ano do seu reinado, no 26º ano de vida, que é o 18º ano do seu reinado. Nós vemos que, enquanto eles estavam reparando a casa do Senhor, o sacerdote Ilquias, ele encontrou o livro da lei de Deus na casa do Senhor. É o que está na sequência aqui neste capítulo 34. Então disse Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório dizendo, tudo quanto se encomendou aos teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Eles encontraram o livro da lei, e aí foi feita a leitura, e ele reconhece, ali dizendo que viria maldição, viria um juízo de Deus, porque o povo se esqueceu da lei do Senhor. E então, é exatamente o que diz Deuteronômio, se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês se esquecerem, vocês serão amaldiçoados. E ele sabia que era grande o furor, que ele está dizendo aqui na sequência, daqueles que não, o furor de Deus, ou seja, essa maldição, a dificuldade que haveria para eles, os problemas, e eles já estavam vendo muitos problemas do povo, os reis deixando e o povo sendo corrompido, porque eles tinham esquecido a lei do Senhor. Então eles encontram a lei de Deus, e nós vemos neste mesmo ano, eles celebram uma Páscoa ao Senhor, exatamente como Deus ordena. Ele descreve aqui no capítulo 35, esta observação da Páscoa, esta alegria desta Páscoa, e é o que diz a sequência do capítulo 35, verso 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém.
no 18º ano do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. Então, como nós citamos, mais um evento daquele que colocou o coração diante de Deus, que colocou a sua vida para fazer ao Senhor. Deus vai abrindo as portas, vai encaminhando todas as coisas. Com este homem que estava com o coração voltado para Deus, Deus fez com que eles encontrassem o livro da lei. E encontrando o livro, ele sabia, se nós não buscarmos ao Senhor, o Senhor trará um mal sobre as nossas vidas. E aí eles celebram essa Páscoa que foi memorável diante de todo o povo, porque foi registrado aqui no caso por Esdras, mas também o livro de Reis registra a mesma coisa, que foi a Páscoa memorável depois do tempo dos juízes. Não, eles dizem que não houve Páscoa como esta, porque este homem estava com o coração em Deus, porque este homem buscou ao Senhor e pela sua fidelidade o povo estava se aproximando, que é o que a palavra de Deus mesmo relata aqui no capítulo 34, segundo Crônicas 34, 33, de toda essa dedicação. De toda essa dedicação de Josias ao Senhor, nos mostra aqui que todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, ele tirou, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor, Deus de seus pais. Destes homens que serviram, assim como Ezequias, assim como Davi, mas enquanto ele viveu, o povo não se desviou. Um homem valoroso, e começou com um exemplo de um menino, um adolescente, um jovem que permaneceu fazendo a obra de Deus. E ele diz aqui, enquanto ele esteve vivo, eles não foram por outros caminhos, mas ao passo, com a sua morte, vem o seu filho e eles deixam de servir ao Senhor, porque a sequência de todos os filhos e o neto, eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus, eles não se agradaram do Senhor. O filho dele, os filhos dele, tinham visto aqui o quanto Deus o abençoou, o quanto Deus prosperou esse trabalho, mas eles não quiseram agir da mesma forma. Então nós vemos o resultado da nossa vida diante de Deus. Se nós obedecermos ao Senhor, seremos felizes. Se nós desobedecermos, e obediência, segundo a palavra de Deus, não é obedecer segundo os nossos, aquilo que nós compreendemos. Eu creio que servir a Deus é assim. Eu também creio em Deus. Eu creio que servir a Deus pode ser desta forma. Servir a Deus, obedecer a Deus é segundo o mandamento, segundo aquilo que ele leu, e diz a palavra de Deus que ele teve grande temor, porque ele sabia o que ia acontecer. E ele disse a estes homens, vão procurar a profetisa Uda, falem com ela a respeito daquilo que nós vimos e temos feito para o Senhor. E o Senhor dá uma resposta a ele, de que ele seria abençoado com paz, e o mal que Deus estava dizendo que viria sobre o reino, não viria nos tempos dele, porque ele foi um homem fiel ao Senhor. Então nós vemos o valor da fidelidade. A fidelidade a Deus, sempre em observação aos seus mandamentos. Não uma fidelidade segundo conceitos humanos, daquela forma de servir a Deus como uma obrigação, aquela forma de servir a Deus com a pessoa trazendo aquilo que ele traz como herança de seus pais, os seus avós, digo, uma forma errada, logicamente, porque a palavra de Deus nos diz que os pais do Senhor ensinam os filhos no caminho do Senhor. Mas eu estou dizendo aquele que, minha família sempre foi dessa forma, e sempre agiu dessa forma com o Senhor. Mas eu estou dizendo exatamente aquele que não conhece a Deus, mas uma fidelidade a Deus é segundo os mandamentos, é segundo a palavra. A palavra de Deus nos diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Ela também nos diz que não há um povo que tem um Deus tão chegado, com leis que nos favorecem, que nos abençoam, como o povo de Israel, como o povo que serve a Deus. Então, esta fidelidade em Deus, em observação aos seus mandamentos, ela não tem idade para iniciar. Como nós vimos aqui na vida de Josias,
com 8 anos ele começa a reinar por obra de Deus, por obra de Deus. Porque o seu pai era um mau rei e ele acabou sendo assassinado pelos próprios servos. E o povo depois coloca Josias como rei, e esse rei é um rei que serve ao Senhor desde a sua meninice. Então, para a fidelidade não há idade. A melhor idade para a fidelidade é desde a sua meninice. Ensina a criança no caminho que deve andar. Você tem que desejar e ensinar seus filhos e ser um modelo para que eles amem a casa de Deus, para que eles amem o serviço de Deus, para que eles amem a fidelidade ao Senhor, para que eles tenham como exemplo em tua vida, em minha vida. Ela também não tem um prazo de validade. A fidelidade, como eu já disse, não pode ser medida por um ano. Olha, eu fui fiel 1 ano ao Senhor. Eu trabalhei 1 ano todo para o Senhor. Na pandemia, nós trabalhamos todos os dias para o Senhor. A fidelidade não tem prazo de validade. Ela se iniciou e ela deve se iniciar no primeiro momento da nossa vida, quando Deus nos alcança, e nós não devemos parar nunca. E ela não tem um prazo para nós. Olha, eu já servi muito ao Senhor. Ela não tem prazo para terminar, porque, segundo nós vemos em Apocalipse, é para nós sermos fiéis até a morte. Não em algum momento, não em muitos momentos, não durante a mocidade, ou quando, como muitos nós já ouvimos, eles saem da igreja na mocidade e falam, olha, quando eu estiver mais velho eu volto para a igreja. A fidelidade não tem prazo, um prazo que nós podemos parar e voltar a ser fiéis ao Senhor. Quem é fiel, sempre é fiel. Como nós lemos em Apocalipse, não tem como ser meio fiel, meio infiel. Agora eu quero ser fiel, agora eu não quero ser fiel. A fidelidade Deus exige que seja até a morte. A fidelidade a Deus não sofre dano de influências malignas também. Como nós dissemos, como menino, tinha outras pessoas que poderiam influenciá-lo. Como moço, 16 anos, tinha outras pessoas que poderiam influenciá-lo, mas ele não olhou para as outras pessoas, ele não olhou para o passado de seu pai ou seu avô, mas ele buscou ao Deus de seu pai Davi, ele buscou ao Deus que havia se revelado a Davi, havia feito de Davi o maior rei de Israel, e ele buscou e não foi influenciado, porque ele era fiel ao Senhor. A fidelidade a Deus está intimamente relacionada com a obra a ser realizada. Quanto mais ele demonstrou esta fidelidade ao Senhor, mais Deus foi preparando o caminho a ele e deu as condições para que a casa de Deus fosse reformada. Deus providenciou que o livro da lei fosse encontrado, que o povo se voltasse para Deus, porque ele estava sendo fiel, e quanto mais havia fidelidade em sua vida, mais nós vimos que Deus prosperava e abençoava esse trabalho. De tal forma que esta Páscoa de Josias foi relatada como a de maior gozo, de maior júbilo na presença do Senhor, da forma como eles celebraram, porque a sua fidelidade Deus honrou em todo o trabalho que ele estava realizando, assim como nesta restauração que ele fez, não só do templo, não só e também da cidade, mas também do povo, onde todos estavam sendo fiéis ao Senhor. Esta fidelidade ao Senhor sempre vai conduzir um homem de Deus a maior zelo e maior dedicação. É muito simples, quanto mais você busca o Senhor, mais você fala, eu preciso de Deus, eu preciso buscar, eu preciso ser zeloso com a obra de Deus, eu preciso ser dedicado à obra de Deus. Quanto menos você faz, mais você entende que você não precisa realmente fazer, mas é necessário transformação, é necessário que o Espírito Santo faça uma obra para que você deseje ser fiel ao Senhor. A fidelidade é o homem que busca no Senhor. Como Deus disse, seja fiel. Deus não está dizendo, eu te farei fiel. Deus disse àquele povo, àquela igreja de Esmirna, seja fiel. Vocês vão passar por momentos difíceis, mas nesses momentos, seja fiel e eu vou te dar a coroa da vida. Da mesma forma, Deus está dizendo, se vocês me obedecerem, Deus não está dizendo, eu vou forçar vocês. Deus está dizendo, você tem a opção de não obedecer, mas se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Então, quanto mais o zelo e a dedicação nesta fidelidade ao Senhor, mais o Senhor prospera o nosso caminhar. A fidelidade a Deus também é capaz de garantir a nossa bênção, a nossa prosperidade e a nossa paz. Que nós citamos Jeremias dizendo a respeito do rei Josias,
Por que ele foi bem-sucedido? Por que ele foi abençoado, que está lá no capítulo 21? Por que ele foi abençoado? Porque ele me conheceu, porque ele me conhece, porque ele fazia o que era reto aos meus olhos. E isso fez com que Josias fosse um rei bem-sucedido. Porque haverá paz e prosperidade, como disse aqui essa profetisa Hulda para ele. Jeremias, porque Deus conheceu e Deus viu o teu coração, que você se condoeu, que você se comoveu com esta condição do povo se afastando do Senhor, e você colocou o coração diante de Deus. Deus está dizendo: Josias, o mal não virá nos teus dias, você irá em paz a ser sepultado. Os seus dias serão dias em que você não verá este mal vindo sobre Israel, porque houve dedicação, porque houve fidelidade. E também a fidelidade faz com que o servo de Deus seja destacado não para a honra sua, mas por sua dedicação ao Senhor. Isso faz com que as vidas vejam, assim como Paulo fala a Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Seja o exemplo dos fiéis. E a partir do momento que Timóteo foi e era o exemplo dos fiéis, ele se tornava um homem de destaque. Olha, aquele homem, aquele jovem, aquele moço, ele é um bom testemunho, ele é alguém que não se desvia, ele é alguém que não se corrompe com as coisas dessa vida. Então ele se torna um padrão, ele se torna um modelo. E é o que também aconteceu com Josias. Nós vemos aqui 2 Reis dizendo que ele foi o rei que mais buscou ao Senhor. No momento que nós vemos essa sucessão de reis, em que muitos eram ruins, poucos foram reis bons. Então, quando houve essa divisão entre o reino do norte e o reino do sul, a palavra de Deus nos mostra aqui em 2 Reis 23, que o povo reconheceu que ele foi um dos melhores reis, porque diz aqui, do 2 Reis 23, 24, sobre Josias: ele aboliu os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E aí o relato é assim, verso 25: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Então, depois dele nós sabemos, são 4 reis que não serviram ao Senhor, fizeram aquilo que era mal ao Senhor. Mas antes dele, que se convertesse ao Senhor e que fizesse o povo parar de errar, e que derrubasse os altos, e que buscasse ao Senhor, diz aqui então que não houve melhor que Josias. Por quê? Por conta da sua fidelidade, porque ele desde a sua meninice resolveu servir ao Senhor, no seu coração ele decidiu ser fiel ao Senhor, e é o que fará com que nossa vida seja abençoada, com que nós sejamos felizes, com que nós sejamos prósperos, com que tudo em nossa vida seja bem sucedido, porque este é o prazer de Deus, com que nós sejamos abençoados. Mas para isso nós temos que ser fiéis ao Senhor, fiéis a Deus. Se você encontra dificuldades, todos os homens têm dificuldades, todos os homens têm dificuldades, homens no sentido genérico, homens e mulheres, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, mas o Senhor, é neste momento que Ele quer, como Ele diz ali, vocês vão passar em Apocalipse, vocês vão passar por um momento difícil, vocês vão passar por uma provação, seja fiel. Se você deseja ser fiel ao Senhor, pode ter certeza que o Senhor nunca falhará. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. E você saiba que o modelo que nós temos aprendido e recebido do Senhor é que cada dia mais temos que buscar a Deus para sermos fiéis, para sermos os melhores obreiros e obreiras, daqueles que dedicam a sua vida a Deus. Sem fidelidade não há valor no serviço, porque é exatamente o que nós fizemos, essa troca do termo morno, de quente e frio. Não tem como você ser meio fiel, meio infiel. Ou você é fiel, Deus está dizendo, ou você é fiel, ou você é infiel. E é necessário que você se decida, que você tome uma posição diante do Senhor, porque aquele que serve ao Senhor,
serve durante toda a sua vida, porque há prazer em sua vida, porque há gozo em sua vida, porque ele sabe que Deus é poderoso para fazer tudo em sua vida, para o abençoar, e a partir do momento que ele foi alcançado por Deus, por esta salvação, as demais coisas o Senhor nos acrescenta, e por isso que nós devemos devotar toda a nossa vida a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Se você entende que é necessário haver esta fidelidade diante de Deus, coloque sua vida diante do Senhor, não importa a idade, como nós vimos o exemplo de Josias, em todo momento é o momento de servir ao Senhor, começar a servir ao Senhor. E a partir do momento que se está servindo ao Senhor, não se embarace com nada, não deixe ao Senhor, não troque o Senhor por nada, seja fiel a Deus em todo momento. Amém? Senhor amado, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, faz separação entre a alma e o espírito, ela discerne, ó Deus, os pensamentos e intenções do coração, e nós clamamos a Ti, que o Senhor tenha, ó Deus, falado e venha falar poderosamente a cada coração, desta forma que possamos nos apresentar diante de Ti, como diz a Tua palavra, como obreiro que não tenha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, e nós queremos ser estes homens e mulheres, soldados que não se embaraçam com as coisas desta vida, mas realmente colocam todo o viver nas Tuas mãos, porque nós sabemos que nós não podemos nos embaraçar, mas nós temos que agradar ao Senhor, e nós não somente temos que agradar, mas nos alegra agradarmos ao Senhor, fazermos tudo o que o Senhor merece, pois o Senhor tem nos presenteado. Inicialmente nós podemos, como diz Apocalipse, nos tem concedido, nos determinado e nos dado esta grande bênção que é a vida eterna. Como diz o apóstolo João também, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E não somente recebendo ao final da nossa vida este galardão, esta recompensa, sabemos que durante o nosso viver, em todos os dias, em todo momento, sendo fiéis ao Senhor, haverá sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, a Tua bênção. Em tudo nós seremos bem-aventurados, nós seremos bem-sucedidos, nós prosperaremos, porque esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos nos apresentar assim diante do Senhor, colocando, ó Deus, o nosso coração, para que o Senhor a cada dia venha transformar e dar a cada dia alegria, gozo, condição para trabalhar para o Senhor, fazendo sempre o melhor para Ti. Colocamos as crianças, os adolescentes, os jovens da Tua casa, que nada deste mundo, que nada que tem sido oferecido tem o poder de cegar os olhos espirituais, a mente espiritual, a mente que está em Cristo. Nós clamamos a Ti, guarda e liberta de todo mal, Senhor. Nós rogamos a Ti, Senhor, que eles sejam por Ti levantados em sabedoria, em graça, em poder, em virtude, para a glória do Teu nome. E que cada um que tem o desejo de trabalhar para o Senhor, venha se colocar em Tuas mãos, porque o Senhor ama, o Senhor chama aqueles que desejam trabalhar, e nós clamamos ao Senhor que haja disponibilidade no coração, que haja amor, e acima de tudo esta fidelidade que nós vimos em Tua palavra, Senhor. Tu és merecedor de toda a nossa dedicação. Colocamos diante de Ti cada lar, cada vida, Senhor. Ó Deus, as dificuldades que possam estar passando, enfrentando neste momento. Nós clamamos a Ti, alcança para a glória do Teu nome. Livra de todo mal, livra de toda obra maligna. Nós repreendemos o inimigo das nossas almas em nome de Jesus. Repreendemos em Teu nome toda força contrária e pedimos ao Senhor, cura as enfermidades, liberta de todo mal para a glória do Teu nome, Senhor. Pedimos ao Senhor, abençoe a vida do nosso pastor, abençoe a vida da irmã Miriam, pastor Douglas, a Maria Isabel, o Rafinha e a Ana Sofia. Guarda o lar dos Teus servos e que a cada dia o Senhor venha nos conduzir segundo a visão que está sobre o Teu servo para a glória do Teu nome. Nós clamamos a Ti, Senhor, que a cada dia
haja novidade de vida na tua casa, na tua presença, e que nós possamos nos alegrar sempre com o Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos encerrar louvando ao Senhor. Amém. Eu recebi de Deus eterna herança, Sua palavra me dá segurança. Eu tenho a posse do maior tesouro. Nesta certeza posso descansar. O reino de Deus é um reino de abundância, reino de amor, de paz e de esperança. Jesus é o Rei que reina em minha vida. Oh, nesta certeza posso descansar. Jesus, Senhor, é o Rei da minha vida. Oh, sigo feliz, pois sei que em mim está. Eu recebi de Deus eterna herança, Sua palavra me dá segurança. Eu tenho a posse do maior tesouro. Nesta certeza posso descansar. O reino de Deus é um reino de abundância, reino de amor, de paz e de esperança. Jesus é o Rei que reina em minha vida. Oh, nesta certeza posso descansar. Jesus, Senhor, é o Rei da minha vida. Sigo feliz, pois sei que em mim está. Sigo feliz, pois sei que em mim está. Sigo feliz, pois sei que em mim está. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Permaneça fazendo a obra de Deus. Ele tem muito a fazer em nossas vidas e através de nós. O Senhor abençoe teu lar. Nos despedimos na paz do Senhor.